Estamos na aula de cálculo do gasto energético. Para desenvolver esta aula, imagine que chega à sua consulta Julian, um homem de 29 anos com estatura de 1,80 metros e peso de 76 quilos. Ele é um triatleta amador que treina 6 vezes por semana, entre natação, ciclismo e corrida. Embora não compita profissionalmente, sua carga de treinamento é alta e seu objetivo é manter o rendimento sem perder massa muscular. Nesta tabela, encontramos os dados do paciente, como nome, sexo, idade, altura, peso e atividade física. Esses dados vão nos servir para desenvolver a aula. O passo a passo para calcular o gasto energético de Julian é o seguinte. Passo 1. Calcular a taxa metabólica basal. Passo 2. Aplicar o nível de atividade física ou PAU. Passo 3. Incluir o efeito térmico dos alimentos. E passo 4. Ajustar o G e T ao objetivo terapêutico. Vamos iniciar com o passo 1. Passo 1. Cálculo da taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal representa a quantidade mínima de energia que o corpo necessita para manter suas funções vitais em repouso, como respirar, manter a temperatura corporal, a circulação, entre outras. Utilizaremos a equação de Mifflin, que é recomendada por sua precisão em adultos ativos e saudáveis. No caso dos homens, a equação é a seguinte: taxa metabólica basal é igual a 10 vezes o peso em quilogramas, mais 6,25 vezes a estatura em centímetros, menos 5 vezes a idade em anos, mais 5. Agora, traduzindo isso para os dados do nosso paciente Julian, temos a seguinte equação: 10 vezes 76, que é o peso do paciente, mais 6,25 vezes 180, que é a estatura em centímetros, menos 5 vezes 29, mais 5. Então, a primeira coisa que vamos fazer neste caso é resolver as partes da equação. Como resultado, temos que a taxa metabólica basal é igual a 760 mais 1.125 menos 145 mais 5. Agora, resolvendo essa soma, obtemos um resultado final. Realizando os cálculos, encontramos que a taxa metabólica basal de Julian é de 1.750 quilocalorias. Isso nos dá um resultado de 185 menos 150. Ao realizar essa subtração, encontramos que a taxa metabólica basal de Julian é de 1.750 quilocalorias. Aqui poderíamos aplicar a fórmula no Excel, mas não vou me deter nisso agora. Por quê? Porque isso eu vou explicar no procedimento 2. Por enquanto, vamos passar ao passo 2, que é aplicar o nível de atividade física ou PAU. Passo 2. Aplicar o nível de atividade física ou PAU. O nível de atividade física, também chamado de PAU ou FAF em espanhol, multiplica a taxa metabólica basal para estimar o gasto energético diário de acordo com o nível de movimento e treinamento do paciente. Para calculá-lo, podem ser utilizadas várias tabelas. Você também pode calculá-lo somando cada atividade física que o paciente realiza. Por exemplo, escovar os dentes, correr, subir escadas, entre outras. No entanto, já existem tabelas padronizadas como as que vemos a seguir, onde o nível de atividade física é estimado de acordo com a atividade realizada pelo paciente e classificado como sedentário, leve, moderado, alto e muito alto. No caso do nosso paciente Julian, ele realiza treinamento intenso aproximadamente 6 vezes por semana. Portanto, ele se enquadra na classificação de atividade alta ou atleta amador e seu nível de atividade física é este. Então, a fórmula para aplicar o nível de atividade física à taxa metabólica basal é a seguinte, o que nos gera um GET parcial. O que precisamos fazer é multiplicar o resultado anterior, que é 1.745, pelo nível de atividade física, que neste caso é 1.725.
Isso nos dá um GET parcial de Julian de 3.010 quilocalorias. Depois disso, vamos passar ao próximo passo, que é incluir o efeito térmico dos alimentos. Passo 3. Incluir o efeito térmico dos alimentos ou ETA. O ETA corresponde à energia que o corpo utiliza para digerir, absorver e metabolizar os nutrientes. Ele representa de 8 a 15% do GET parcial, em geral, e neste caso vamos utilizar 10%. Então, a equação é a seguinte: GET parcial mais ETA, ou seja, é simplesmente uma soma. Mas para isso, o que precisamos fazer? Precisamos calcular quanto é o ETA do paciente. Neste caso, como definimos que é 10%, o que precisamos fazer é multiplicar o GET parcial por 0,10, o que nos dá um resultado de 301,01 quilocalorias. Podemos arredondar esse valor. Agora que temos o ETA, vamos somá-lo ao GET parcial. Então, neste caso, a soma nos dá um GET final de 3.311 quilocalorias. Esse é o GET, ou gasto energético total, de Julian, 3.311 quilocalorias. E isso é o que ele deveria consumir diariamente para manter um peso saudável. Agora vamos passar ao próximo passo, que é ajustar esse GET final aos objetivos do nosso paciente. Passo 4. Ajustar o GET ao objetivo terapêutico. No caso do nosso paciente Julian, que deseja manter seu peso e rendimento esportivo, ele não necessita de um ajuste calórico, seja por superávit ou por déficit. Assim, neste caso, o plano nutricional seria elaborado em torno das 3.310 quilocalorias diárias que Julian necessita, distribuídas adequadamente em macronutrientes e em horários estratégicos, levando em consideração também os horários de treinamento do paciente. Mas vamos supor que o objetivo de Julian seja reduzir a massa de gordura. Nesse caso, poderíamos aplicar um déficit calórico moderado, reduzindo o GET em cerca de 10 a 20%, promovendo esse déficit de forma gradual. Então, vamos supor que utilizaremos um déficit de 10%. Nesse caso, precisamos calcular quanto representa esse 10%. Então, multiplicamos o GET final por 0,10, o que nos dá como resultado 331,1 quilocalorias. Agora, o que precisamos fazer é simplesmente realizar uma subtração, GET final menos o ajuste. Assim, se quisermos reduzir em 10% o consumo energético do paciente, levando em conta seu gasto energético, Julian deveria consumir aproximadamente 2.980 quilocalorias. O plano nutricional, então, deve ser ajustado a esse valor. Até aqui, finalizamos o cálculo do gasto energético. Agora, vamos passar para a próxima parte do procedimento. Vou ensinar como utilizar as fórmulas do Excel para calcular a taxa metabólica basal e o gasto energético. Primeiro, calculamos a taxa metabólica basal. Neste caso, vamos utilizar a fórmula de Mifflin. Então, lembrando a fórmula: 10 vezes o peso em quilogramas do paciente, mais 6,25 vezes a altura em centímetros do paciente, menos 5 vezes a idade do paciente, mais 5. Isso nos fornece a taxa metabólica basal. Agora vamos ao passo 2, que é multiplicar pelo nível de atividade física. Sabemos que o nível de atividade física de Julian é este valor. Então, multiplicamos a taxa metabólica basal pelo PAU, e isso nos fornece o GET parcial. O próximo passo, o passo 3, é incluir o efeito térmico dos alimentos. Para isso, precisamos calcular o ETA. Como fazemos isso? De forma simples. Como expliquei anteriormente, neste caso, utilizamos 10% do GET parcial. Então, multiplicamos o GET por 0,1. Isso nos dá o resultado do ETA. Agora, para o GET final. Então,
O que temos que fazer é uma soma simples. Somamos o GET parcial mais o ETA. Digamos que, neste caso, vamos realizar um déficit de 10% ou um ajuste de 10% para o nosso paciente. Então, a primeira coisa que vamos fazer é calcular o ajuste. E como 10% é igual, assim como fizemos com o ETA, multiplicamos o GET final por 0,1. Isso nos dá um valor de 331 e, dependendo se é um déficit ou um superávit, somamos ou subtraímos. Neste caso, como vamos calcular em déficit, então subtraímos o GET final do ajuste e obtemos um total de 2.980 quilocalorias. Para complementar este procedimento e facilitar sua aplicação prática, você pode utilizar uma calculadora de gasto energético. Essa é uma ferramenta profissional que considera o sexo, idade, peso, altura e atividade física do paciente para estimar suas necessidades energéticas diárias. Neste caso, vou mostrar a da QSDA. Aqui utilizamos o sistema métrico. Escolhemos o sexo do paciente, neste caso homem, a idade, que é 29 anos, a altura em centímetros, que é 180 centímetros, o peso, que é 76 quilos, e o nível de atividade física, que lembramos ser ativo. Calculamos. E aqui a ferramenta nos mostra a quantidade de quilocalorias que o paciente necessita. Também mostra o IMC, o Índice de Massa Corporal. Devemos levar em conta que aqui são utilizadas outras fórmulas. No entanto, se compararmos, os valores estimados são muito semelhantes. Em geral, alguns sistemas não incluem o ETA, e se não incluirmos o ETA, o resultado será muito próximo do que obtivemos. Além disso, essa ferramenta nos ajuda a calcular a quantidade de gramas de carboidratos que o paciente necessita, a quantidade de fibras, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, a quantidade de ácido linoleico e linolênico que o paciente necessita, a quantidade de colesterol total recomendada, que geralmente é semelhante à recomendação geral, e o total de água, que é expresso em litros e copos. Além disso, fornece as recomendações de vitaminas e minerais essenciais que o paciente necessita. Asterisco. Então, como você pode perceber, essa ferramenta é muito eficaz e nos economiza muitos passos que normalmente fazemos, seja com fórmulas no Excel ou com outros tipos de sistemas. Quis mostrar essa ferramenta para vocês. Na descrição deste vídeo você vai encontrá-la para poder acessá-la, mas tenha em mente que é sempre importante aprender a utilizar as fórmulas e realizar os procedimentos por conta própria. Aqui concluímos nossa aula de cálculo do gasto energético. Nos vemos em uma próxima aula.